Boa noite a todos, muito bom. A gente está assim positivamente impressionado, alegre com a resposta. Por mais otimista que fosse a nossa perspectiva, a gente está bastante surpreendido, mas também muito alegre porque entende que a iniciativa do Instituto encontrou eco, então isso quer dizer que é relevante, a temática é relevante. E, na verdade, a gente quer aqui trabalhar o pensamento. Então, por isso que não é uma palestra, é um painel, e talvez a gente só vai esquentar o assunto e, quem sabe, gerar um fórum de reflexão e, por que não, às vezes, até pensar que possa ser um fórum, às vezes, com uma certa rotina, né, uma certa constância. Né? Já estou aqui lançando, talvez, a ideia da gente ter, às vezes, um fórum permanente de reflexão dessa temática aí, extremamente relevante, principalmente para nós e para as próximas gerações. Eu queria aproveitar um pouco do que o Rony disse aqui, dessa questão pós-moderna, e que o homem está vivendo essa pós-modernidade. E o meu sentimento, dentro daquilo que eu quero abordar com vocês, até a minha palavra introdutória vai bem nesse sentido aí. Que talvez o que nós estamos vivendo é uma ressaca, né? de uma tentativa de descobrir uma forma nova de pensar e a obrigatoriedade de voltar lá aos antepassados, aos primórdios, às culturas mais antigas e perceber que as reflexões mais antigas da humanidade, aquilo que os filósofos, os pensadores, e, enfim, as culturas, né, as culturas de povo, que mais duradouras, elas refletiam bastante sobre a espiritualidade. A espiritualidade, de fato, era a base da vida em comunidade. Então, se a gente voltar lá para a cultura egípcia, grega, romana, por mais que essas pessoas se empoderaram, se estruturaram, se organizaram como sociedade, eles nunca negaram a questão da espiritualidade. E é nesse sentido que a gente quer compartilhar um pouco aqui. Porque, às vezes, você está nesse ambiente pensando que a gente vai tratar da espiritualidade num viés religioso, e não é. Nós queremos discutir a importância do lugar, a relevância, a primazia da questão espiritual na formação do pensamento, na formação do ser, que nós não podemos abdicar dela, né? Então, e eu queria, então, abrir essa reflexão falando um pouco sobre isso. Eu queria colocar aqui os nossos slides aqui, introduzindo sobre essa questão da espiritualidade, profissões e negócios. Onde é que a espiritualidade entra nisso, né? Quando a gente vai falar de vida profissional, vida empresarial, empreendedorismo e tudo mais. Eu quis voltar lá na cultura egípcia, e quando se criou o conceito da balança. Eu não sei, eu sou engenheiro civil, e então eu não sei se você sabe, mas a balança é um instrumento da sociedade muito antigo. Ele foi criado 5.000 anos antes de Cristo, pelos egípcios, e com um fim objetivamente comercial. Inicialmente, a balança foi criada para pesar ouro. Era a função principal, porque o ouro era o metal mais precioso, então eles precisavam da balança para pesar ouro. Mas é interessante que imediatamente após a criação do conceito, né, porque balança não era só uma forma de mensurar, imediatamente após a criação desse conceito balança, ela foi incorporada na espiritualidade. Porque aí ela foi incorporada lá pelo deus Anubis, que era o guardião da casa dos mortos. É muito importante a gente entender isso, né, que essa questão humana, como é que vão terminar todas as coisas, que fim vai levar a vida, será que nós vamos prestar contas para alguém de tudo que a gente viveu, ou da forma como a gente vive? Então o Anubis lá era o deus dos mortos, e ele que cuidava da casa dos mortos. Então quando o cara chegava na casa dos mortos, eles arrancavam o coração dele, o morto chegava na casa dos mortos, eles arrancavam o coração dele e colocavam numa balança. E do outro lado da balança, eles colocavam uma pluma de Maat, que era uma deusa. Era exatamente a deusa do quê? Da verdade, da justiça e da ordem universal. Então já se entendia naquela época
que não haveria como viver a vida sem que isso estivesse harmonizado com verdade, justiça e ordem universal. E aí de um lado estava a pluma e do outro lado estava o coração. Se o coração dele pesasse mais do que a verdade, a justiça e a ordem universal, ele ia para o inferno. Caso contrário, ele ia para o céu. Interessante isso, né? Essa avaliação espiritual das atividades humanas. Depois vem a cultura grega. Passa para frente aí agora. Vem a cultura grega, que é a Têmis, a deusa grega da justiça divina. Ela foi uma das esposas lá do Zeus. E através da relação dela com Zeus, ela gerou 3 filhas, que são as 3 horas lá. Ela gerou a filha, eu esqueci o nome da mulher lá, mas também não interessa aqui agora, porque isso aqui não é aula de história. Então, mas cada filha da Têmis tinha um nome, que traduzido queria dizer era a equidade, a justiça e a paz. Então essa era a deusa Têmis. Talvez você vai encontrar a imagem rebatida, porque a deusa grega, a originalzinha mesmo, ela segurava com a mão direita e a espada com a mão esquerda. Então ela tinha os olhos abertos. Essa ideia da justiça de olhos cegos não corresponde à figura primária da deusa grega, porque ela tinha os olhos abertos, porque quem é que vai fazer justiça com o olho fechado? Então tem que ver o que está acontecendo. E ela tinha a balança, que é o sinal do equilíbrio, dessa equidade, e tinha a espada desembainhada em posição de combate, que é a força. Ou seja, nós também não vamos conseguir estabelecer justiça sem postura aguerrida, sem determinação. Essa era a deusa da justiça na cultura grega. Aí veio a cultura romana, deu uma mexida na figura grega, pode passar aí. E aí meteram uma venda lá na deusa da justiça, que agora é a Justitia, Iustitia, italiana lá, romana, e ela era a deusa da justiça. Ela tem os olhos vendados para passar a ideia da imparcialidade. Mas as figuras permaneceram, da balança, e a espada já não mais assim tão forte, mas está ali presente, mas um pouco mais calma, né? Mais assim, controlada. E é interessante, porque modernamente tiraram de novo a venda, então ficou essa deusa da justiça, ela é vendada, não é? E agora as reflexões modernas, de novo, tiraram a venda da justiça, porque incorporou a questão da justiça social. Então, nem sempre, para se fazer justiça, você vai poder ser imparcial. Então, às vezes, para fazer justiça, tanto é que a figura da balança diz que para haver equilíbrio e justiça, você às vezes vai ter que pesar um lado para que se equilibre com o outro, né? Então, o conceito de parcialidade não pode ser trabalhado sem o conceito da equidade. Mas eu achei curioso, porque bem assim, não tem jeito, né, da gente falar sobre tudo isso e não contextualizar isso no Brasil. Você vê que coisa curiosa. Como é que ficou a deusa da justiça no nosso Supremo Tribunal Federal? A nossa justiça é sentada, a espada está acomodada e ela é vendada. Mas é curioso isso. Eu sei que há muita gente que trabalha na área jurídica aqui, nós temos uma presença aqui expressiva, mas é curioso, porque isso aqui é uma obra do Alberto... o nome dele é bem complicado. Alguém lembra o nome dele, o sobrenome dele? Eu até anotei para não passar vergonha. Espera aí. Alberto, e eu tenho certeza que eu vou errar na pronúncia. Rapaz, estava anotado aqui, eu acho que está no outro caderno lá, mas agora deixa. É Alberto, não sei o que lá. Eu creio que isso aqui foi feito em 61. Hã? Alberto Sechiati. Sechiati. E há quem diga que ele já fazia uma crítica da lentidão da questão judiciária no Brasil, essa coisa meio acomodada, né, um pouco, às vezes, assim, lenta nos seus processos, e, de novo, a figura da venda voltar aos olhos. Então, uma justiça que, às vezes, não teria a sensibilidade necessária. Por que eu estou falando isso? Agora eu quero voltar na figura da balança, né?
Pode. Não, passa para frente. Quando eu falei voltar, passa para frente. Pronto. Há um texto lá em Provérbios que é interessante, falando de espiritualidade. E aí, na perspectiva cristã, revelada lá no livro de Provérbios, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, do julgamento, mas a justiça livra da morte. Então é importante entender, nós não vamos conseguir falar de profissão, de negócios, se nós não falarmos de espiritualidade. E o nosso grande equívoco é que quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente tem a tendência de abordar a espiritualidade pelo lado do rito religioso, e não pelo caráter da espiritualidade. E o caráter da espiritualidade é justiça, é equidade. Nós não podemos tratar de espiritualidade se nós não estivermos tratando de justiça, de equidade. O que de fato diz que nós somos seres espirituais, o que de fato diz que nós somos pessoas completas, que nós temos uma espiritualidade de fato resolvida e evoluída, é a equidade, é a justiça. Então isso era uma coisa que estava presente em todas as vertentes de espiritualidade ou de religiosidade nesse contexto. Então, se você pensar todas as formas religiosas de buscar a espiritualidade, evocavam o quê? A justiça. E tudo aquilo que o homem evocou e o homem buscou, o que Cristo vem apresentar como revelação cristã, também é justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós não podemos pensar em negócios, não podemos pensar em desenvolvimento profissional, nós não podemos pensar em empreendedorismo sem pensar o quê? Justiça. Então, eu queria terminar minha reflexão colocando essa instigação aí, a questão da balança como símbolo da justiça, do equilíbrio e da equidade. Eu até desafio você a mostrar uma fotografia dessa para uma criança de 8 anos de idade e perguntar para ele se ele consegue identificar o que é isso. Ele não sabe. Ele não sabe, porque a gente foi para essa era digital, então balança hoje para as pessoas, é um painel de vidro com um dial digital lá, e onde vai aparecer um número. Ou seja, é uma questão de aferição apenas de massa. E é interessante entender que nas práticas primárias de negócios e profissão, a questão era relacional. Quando ainda não havia o dinheiro ou a perspectiva do lucro, a relação era o escambo, era a troca. Por isso a questão da balança, essa questão do equilíbrio e da justiça era tão inerente, era tão intrínseca, era tão parte da vida profissional e dos negócios. Porque era uma questão de produzir um equilíbrio social na medida em que a troca era justa. E que não era uma aferição de peso. Ao contrário do que muita gente pensa, agora vamos falar aqui como dois técnicos, o povo pensa que balança é para aferir o peso, e não é a massa, né? Porque peso é força, então a balança vai falar quantos quilos você tem, né? E aí isso pode ser traduzido num peso que você exerce. Mas então era como é que as massas poderiam ser trabalhadas de forma equitativa, de forma justa, de modo que a atividade comercial e a atividade profissional, ela não visava o enriquecimento. Isso estou falando uma condição ideal de filosofia de negócio e de profissão. Porque ela não visava o empoderamento e o enriquecimento. Ela visava o quê? A justiça. Ela visava o equilíbrio. Ela visava a harmonia, a ordem universal. Ela visava a paz. Então a atividade profissional, a atividade do negócio era visando a paz na comunidade, de modo que a comunidade fosse suficiente em todas as áreas, e cada um na sua atividade profissional ou no seu negócio, ele contribuía de maneira equitativa para que ao fim a balança estivesse o quê? Equilibrada. Fala-se muito hoje de balança comercial, e a última coisa que as pessoas estão interessadas na balança comercial é que ela seja equilibrada. Então nós corrompemos até o sentido da balança. Porque no sentido da balança comercial, está todo mundo interessado que o prato dele esteja mais pesado que o de todo mundo. Então a nossa intencionalidade não corresponde
as figuras que muitas vezes a gente ainda preserva. Eu queria terminar dizendo, então, que isso está causando uma crise grave de valores na nossa vida. Então, nós estamos nos tornando uma sociedade, por exemplo, pouco sensível. Uma das grandes características da balança é que ela será tanto mais justa quanto mais sensível ela for. E aí nós perdemos a sensibilidade das nossas relações. E no lugar de sensibilidade, nós estamos tendo susceptibilidade. Ou seja, nós somos susceptíveis de sentimentos, de emoções, mas não somos sensíveis às relações. Então hoje a gente vive num país onde há um excesso de susceptibilidade. As pessoas são passionais, são emotivas, são temperamentais, são explosivas, são compulsivas. Compulsivas no consumo, compulsivas na posse, compulsivas na quantidade de tempo que dedicam ao trabalho, porque estão perdendo a sua sensibilidade, o seu senso de equilíbrio. Então o desejo do enriquecimento, o desequilíbrio da posse, do direito, da garantia, a preservação do futuro, está fazendo com que uma das características principais da espiritualidade e, consequentemente, da equidade e da justiça se perca, que é a sensibilidade. Estamos nos tornando pessoas muito passionais e menos racionais. Não há racionalidade, há passionalidade. As pessoas estão apaixonadas pelo que fazem. Eu sou apaixonado pelo que faz. E às vezes ele não é racional naquilo que ele faz. Porque ele é apaixonado, ele é desequilibrado. Ele desequilibra a família, a relação doméstica dele está desequilibrada, a relação com os filhos está desequilibrada, só porque ele é apaixonado no que faz. E às vezes ele não é apaixonado no que faz, ele é apaixonado naquilo que ele ganha com o que faz. Com isso também, com essa falta de espiritualidade, de equilíbrio, de senso de justiça, e agora eu estou falando de espiritualidade no seu sentido geral. Você pode ver que isso é uma busca da humanidade há muitos anos. Nós também perdemos um pouco da noção do que significa prosperidade, porque nós estamos traduzindo hoje prosperidade como enriquecimento. Nós estamos achando que ser rico é ser próspero. E o enriquecimento, ele privilegia um dos pratos, ele não produz equilíbrio. Então, na medida que eu estou me enriquecendo desmesuradamente, às vezes eu estou contribuindo para a injustiça. Eu sou um fator eu causo o desequilíbrio. E terminar dizendo, então, que só essa sensibilidade, essa equidade, essa justiça, essa paz, só acontece porque nós temos extremos ligados por um braço fiel. Ou seja, não haverá justiça sem relações consolidadas, sem vínculos consolidados. O segredo da balança é o braço que liga os extremos. Ele não pode fletir, ele não pode se corromper, ele não pode mentir. O que não pode mentir na balança é o braço, é a ligação. Nós não podemos continuar insistindo em ligações mentirosas. Nossas ligações são verdadeiras, nossos vínculos são verdadeiros, os contratos são verdadeiros. Os contratos garantem a justiça ou o direito individual? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Nós estamos fazendo contrato para garantir o direito individual na relação ou para garantir que a relação será justa? Então é isso. É apenas uma introdução. A gente queria deixar essa figura aí e entender que esse desafio da espiritualidade nos negócios ou no exercício profissional não é uma questão religiosa. Isso não é. Nós não viemos aqui para fazer apologia do cristianismo. Nós viemos aqui para dizer da importância, da relevância, da contundência, da essência da espiritualidade no exercício da vida. Consequentemente, no exercício das nossas relações profissionais, comerciais, empresariais. Boa noite. Antes de mais nada, queria me apresentar, apesar de eu conhecer boa parte dos rostos que estão aqui. Eu sou engenheiro civil, minha formação clássica é em engenharia civil. Eu não sou pastor, apesar de que na Saudatel falar que é engenheiro civil e não é pastor, talvez seja um contrassenso, né? Mas a minha formação não é em teologia. Alguns de vocês, por me verem aqui compartilhando quando o Paulo Júnior está viajando, talvez pensem que a minha formação é em teologia. Não, minha formação é em engenharia civil. E o que eu queria fazer aqui, a partir da fala do Paulo Júnior, é contar um pouco
da minha história profissional, e dessa história eu quero levantar alguns princípios que, na minha opinião, são espirituais. Então eu vou contar um pouco do que eu vivi nos últimos anos e vou cirurgicamente colocar algumas questões aqui que me parecem espirituais e não religiosas. O nosso objetivo aqui, como o Rony comentou no início, não é outra coisa que não seja provocar. Cada vez eu tenho gostado mais dessa palavra. Provocar é chamar a vocação. Então eu tenho gostado muito dessa expressão. Eu, há pouco tempo atrás, ouvi, eu até estava vendo a imagem aqui do paraibano lá, como é que é o nome dele? Do Ariano Suassuna, comentando que a principal função de uma pessoa que se coloca no lugar que nós estamos nos colocando aqui é provocar, não é necessariamente ensinar. Então, meu objetivo aqui é de contar algumas coisas para vocês no sentido de provocá-los a uma reflexão e, de repente, depois a gente conversa um pouco mais. Mas, então, a minha formação primeira é em engenharia civil. Só que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, e quando eu passei no vestibular, lá atrás, há 30 anos atrás, aqui em Goiânia só haviam duas universidades, uma federal e uma particular. Eu passei na Universidade Federal e é engraçado essa coisa estranha até hoje, que na Universidade Federal você passa e não pode trabalhar, porque os horários do curso em si te impedem de trabalhar. Na faculdade particular você pode trabalhar porque era flexível, né? E aí eu trabalhava num banco nessa época, tive que pedir demissão do banco e comecei a dar aula nessa época. Aí comecei a dar aula de física e comecei a gostar desse universo da educação. E comecei a me aproximar mais desse universo e entender o quanto a educação nesse país pode mexer naquela balança. Durante muitos anos da minha vida, eu convivi com muitas pessoas que pensaram em educação. Então, embora a minha formação clássica seja em engenharia civil, como professor, eu tive contato com muitos educadores. Houve um momento em que a gente sentava para almoçar em família e tinha lá 12, 13, em família, professores. Então, minha esposa é professora, meu irmão é professor, meu cunhado é professor, meu concunhado, meu sogro, minha sogra. E aí, aquela coisa era inevitável a gente discutir educação. Então, muito do que eu vou colocar aqui passa por esse universo, passa pelo universo de quem trabalhou com educação, passa pelo universo de quem pensou educação um tempo. Então, dentro da engenharia civil, comecei a trabalhar há mais ou menos 30 anos atrás, porque já desde o início da faculdade eu comecei a trabalhar com construção, e desenvolvendo em especial obras residenciais. Esse sempre foi o meu foco. Nunca fui do tipo que trabalhou com ponte, com estradas, não que eu tenha alguma coisa contra, mas não foi o que aconteceu comigo. Muito rapidamente, eu constituí uma empresa e comecei a desenvolver construções residenciais. Aproveitando aquele momento do mercado aquecido no Brasil, houve um momento em que nós construímos em Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, em especial construindo para outras corporações, para outras empresas. E nesse momento, eu comecei a raciocinar um pouco do que nós poderíamos pensar do ponto de vista espiritual e não religioso. Que práticas nós poderíamos desenvolver nesse universo? É exatamente isso que eu queria colocar para vocês. Vou dar alguns exemplos ao longo da minha caminhada. Você pode discordar, inclusive, pode ser que você não ache que isso é espiritual, depois nós vamos conversar a respeito disso no final. Mas eu comecei a pensar o canteiro de obras e olhar para as pessoas que estavam comigo ali no canteiro de obras e comecei a ter dificuldade de não participar de alguma forma para produzir gradiente social dos funcionários que estavam ali. Então, desde há muito tempo atrás, a gente levou para dentro do canteiro de obras sala de aula. A gente começou a insistir muito para que os funcionários, de uma forma geral, estudassem. Eu não estou falando de alfabetização, não é esse o ponto. Nós não temos tantos analfabetos assim, em especial nas capitais. Mas nós temos uma gama de pessoas que fica parada no mesmo lugar sem ter a possibilidade de crescimento. Então, quando eu falo em levar sala de aula para o canteiro de obras, é no sentido de dar para aquela pessoa que está lá uma possibilidade de se transformar num pintor, se ela é um servente, se transformar num encarregado, se ela é um pintor, se transformar num engenheiro civil. E a gente foi vivendo dentro da empresa uma situação interessante. Ao longo dos últimos anos, nós temos
uma série de casos de serventes que hoje são engenheiros civis. Vocês entendem o que isso significa do ponto de vista de gradiente social? O que isso significa do ponto de vista de gerações? Quando eu penso, por exemplo, no primeiro funcionário nosso, que trabalhou junto comigo, eu conheci, ele era servente, ele estava dentro de um poço, né, cavando um tubulão. E vendo o potencial e insistindo com ele, você podia estudar. Organizamos tudo para que ele estudasse. Ele começou a gostar dessa história de estudar e foi fazendo. Ele não tinha o primeiro grau. Ele fez supletivo do primeiro grau, supletivo do segundo grau, porque também ir para a escola normal seria difícil. Fez cursinho, fez vestibular, não passou. Fez cursinho de novo, passou na Unip e hoje ele é engenheiro civil. Naquela época, olha, ele era servente casado com uma empregada doméstica. Vocês imaginam o que é a mudança nesse aspecto? Isso é gradiente social. Na minha opinião, isso é espiritual. Na minha opinião, isso é interferir de maneira espiritual na sociedade. Não é religiosa. Eu nunca o convidei para ir na minha igreja. Entenderam? Então, são essas as questões que eu queria contar para vocês ao longo de um pouco da minha história. Não é a matéria, né? Não é a disciplina, espiritualidade, profissão e negócio. À medida que nós fomos caminhando nessa trajetória de construção de casas e prédios, nós também tínhamos uma preocupação, desde lá de trás, com lixo, um resíduo de uma forma geral. Não sei se vocês sabem, mas a construção civil é a maior poluidora do planeta, quando a gente pega a carga, quando a gente pega a estrutura do início ao fim, né? Desde a produção até o final. Quando a gente pega a cadeia do início ao fim. Então, nós começamos a raciocinar o que nós poderíamos fazer com os resíduos de obra, o que a gente poderia fazer ali no canteiro. E aí chegamos à seguinte conclusão. Bom, se a gente fizer uma separação, o que a gente tem, na maior parte das vezes, não é lixo. Ele só é lixo quando aquilo vai para uma caçamba de entulho. Da mesma forma como acontece na nossa casa. Quando a gente pega tudo que a gente tem na nossa casa para descartar e joga tudo no mesmo lugar, o nome disso é lixo. Quando a gente separa, aquilo é um resíduo. Entenderam a diferença? No canteiro de obras, a lata de lixo é a caçamba de entulho. Então nós começamos a separar o resíduo que estava ali, começamos a triturar esse resíduo, moer, fazer a separação do que ia para um lugar, do que ia para outro. E começamos inclusive a perceber que isso traz economia para o canteiro de obra, começamos a entender que a obra pode ficar mais barata, e assim uma série de coisas. Muito bem. Mas até esse momento, nós estávamos executando obra para outras pessoas. Então, nós éramos construtores de outros incorporadores. Então, uma corporação, naquele momento do mercado extremamente aquecido, vinha para Goiânia, tinha um projeto, tinha área, tinha dinheiro, tinha financiamento, mas não tinha engenheiro. Isso é interessante. Nós tínhamos, porque a gente começou a formar os engenheiros lá atrás. Entenderam? Nós nunca investimos no sentido de dar educação para as pessoas, achando que isso iria retornar para a gente. Quando o mercado aqueceu, faltava absolutamente tudo, de uma forma geral, inclusive engenheiros. No nosso caso, não. Eu nunca imaginei que eles fossem trabalhar com a gente, sempre imaginei que eles iam formar e iam caminhar com a vida deles. De novo, percebem a espiritualidade do que eu estou falando? Embora essas pessoas não façam parte da minha igreja. Entendem? Quando a gente começou a pensar todas essas questões, nós começamos a perceber que, se nós desenvolvêssemos o nosso próprio projeto, nós poderíamos interferir de maneira mais significativa na sociedade. Então, pensamos, eu e meu sócio, vamos desenvolver um projeto em que a gente possa construir, mas um projeto que pense de uma forma diferente na sociedade? Vamos, muito bem. Só que nós somos engenheiros. Isso não vai ser suficiente, nós vamos precisar buscar outras ciências, nós vamos precisar buscar outras pessoas aí dentro do universo de uma forma geral. E aí, nesse momento, eu queria comentar com vocês um outro princípio espiritual muito significativo que eu aprendi nos últimos anos. Todos os nossos projetos passaram a surgir a partir de um colegiado. Todos os nossos projetos passaram a surgir de um grupo de pessoas. Então, a gente convida pessoas das suas mais variadas áreas, a gente convida a Total, por exemplo, para estar com a gente no desenvolvimento de projeto, a gente convida psicólogos, a gente convida
usuários, de uma forma geral, e começamos, dentro desse universo de convidar pessoas, a conhecer algo que há 10 anos atrás não era uma coisa muito simples, embora a palavra já fosse bem conhecida, que é sustentabilidade. Hoje, todo mundo deve estar na cabeça bem o que é isso. Sustentabilidade, nova economia, coisa desse tipo. Lá atrás, as pessoas conheciam a palavra, mas tinham uma certa dificuldade em conhecer a expressão de fato. E aí eu preciso parar e abrir um parêntese aqui. Sustentabilidade, de uma maneira bem simples, significa o seguinte: um projeto que sustenta uma sociedade. Eu vou repetir. Um projeto é sustentável, ou uma empresa é sustentável, quando ela serve de plataforma para um apoio para a sociedade. Eu vou repetir. Uma empresa que raciocina as questões que envolvem sustentabilidade dão a fundação para uma sociedade justa. Aí você fala, sustentabilidade? Mas sustentabilidade não tem a ver com mico-leão dourado? Não. Não tem. Pode até chegar lá. Sustentabilidade significa o seguinte: nós vamos desenvolver projetos que sejam viáveis financeiramente, nós vamos desenvolver projetos que tragam responsabilidade social desde o seu DNA e vamos desenvolver projetos que considerem de maneira objetiva o meio ambiente. Entenderam? E aí eu vou voltar. Isso é espiritual? Quando a gente raciocina responsabilidade, eu acho engraçado, né? O nome das empresas no Brasil é razão social, né? Então, quando a gente pensa uma empresa que assume a sua responsabilidade social, fazendo o que quer que seja, mas influenciando de maneira significativa uma sociedade, isso é espiritual? É espiritual desde o Egito, né? Desde há muito tempo. Desde há muito tempo há espiritualidade em... Exato. Esse é o ponto. Só que o mundo, de uma forma geral, já tem enxergado nisso uma nova economia. Uma outra questão que é muito pouco comentada entre nós, principalmente nós evangélicos, entre os cristãos católicos isso é um pouco mais forte, mas entre nós, a questão da ecologia. Há espiritualidade nisso? De ponta a ponta, eu vou usar aqui uma expressão que é bem típica entre os judeus. O judeu se refere ao Antigo Testamento como a lei, os salmos e os profetas. Você pode procurar de ponta a ponta, na lei, que são os 5 primeiros livros, nos salmos, que são todos os livros poéticos, e nos profetas, que é mais fácil, você vai encontrar uma expressão repetida, que é: a terra é do Senhor. A terra não é do homem, nunca foi. A terra é do Senhor. Eu não estou fazendo um comentário no sentido de divinizar a terra, mas nós não podemos perder a sacralidade da terra. Entendem a diferença? Então, quando nós nos preocupamos com o meio ambiente, nós estamos agindo de maneira fortemente espiritual. Então, quando uma empresa se preocupa de maneira sólida, e não de maneira fantasiosa, de maneira sólida em responsabilidade social e em responsabilidade ambiental, ela está sendo profundamente espiritual. Evidentemente, eu não estou querendo deslocar aqui o eixo da questão financeira. Evidentemente, essas duas coisas, no caso de uma empresa, precisam andar junto com a viabilidade financeira. Então, sustentabilidade, de maneira muito simples, é uma empresa que se dedica a desenvolver projetos que são financeiramente viáveis, ecologicamente corretos e responsáveis do ponto de vista social. Percebem que eu fiz aqui vários comentários que são profundamente espirituais, mas não são religiosos. Por exemplo, colegiado, conselho, na definição de todo projeto, deveria passar por todas as nossas concepções de projeto. As preocupações que nós deveríamos ter, em especial, e interessante que, de uma forma geral, o mundo já percebeu que uma empresa, no mundo atual, não caminha só com estudo de viabilidade financeira.
ela precisa ter interferência social e ela precisa se responsabilizar ambientalmente. O mundo já captou isso de maneira sólida. Então, o que nós fomos vivendo na nossa empresa foi essa concepção a partir do colegiado, e aí nós partimos para o desenvolvimento de um projeto. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, não é o caso, mas nós começamos a desenvolver projetos em que a gente pensava a água no projeto de uma forma diferente. Então, a gente, dando um exemplo para vocês, a gente pegava a água que é utilizada, a água que é utilizada no banho, recicla essa água e retorna essa água para um reservatório que é utilizado dentro do condomínio. Aí vou fazer uma pergunta bem bobinha para vocês. Se você pega a água do banho, que seria descartada como esgoto, recicla essa água e reutiliza, isso é bom para quem? Pergunta boba, né? Isso é bom para as pessoas? É bom para o meio ambiente? Agrega valor? O nome disso é sustentabilidade, que é espiritual. Sem falar de versículos aqui, necessariamente. Então, nós começamos a desenvolver projetos desse nível, aí começamos a utilizar coisas das mais variadas, e aí nós começamos a perceber uma questão que a gente também precisava trabalhar e que também é espiritual, e aí por isso eu comecei falando de educação. Quando a gente começou a desenvolver práticas dentro do canteiro de obras para produzir todas essas coisas, nós percebemos que há uma cultura que precisa ser vencida. Então, deixa eu exemplificar isso melhor para vocês. Num determinado momento da nossa história, nós decidimos que as nossas obras não teriam caçamba de entulho. Eu não sei se vocês conseguem entender o que isso significa. Imagina você chegando em casa hoje, falando para sua esposa, falando para o seu marido o seguinte: ó, nós não vamos ter lata de lixo aqui em casa mais. E aí? E aí é o seguinte, nós vamos ter que cuidar de todo o lixo aqui mesmo. Imagina fazer isso numa obra. A maior parte do casamento resolve, briga, né? E aí resolve. Agora numa obra ninguém vai brigar. Só que ninguém também te atende. Então, quando nós tomamos... Lógico que isso foi um processo. Quando nós tomamos essa decisão, bom, então o dia D é esse. Aconteceu, não foi uma nem duas vezes, de eu chegar numa obra nossa e encontrar uma caçamba de entulho escondida. Escondida de quem? De mim. Lógico, uma dúvida. Por quê? Porque do engenheiro ao servente, ninguém acreditava que isso fosse possível. Isso é impossível. A frase tradicional é a seguinte: obra é isso mesmo. Então, nós tivemos que pensar o seguinte: como é que a gente muda a cultura? Como é que a gente muda a forma de pensar? Então, nós começamos a desenvolver um programa, inclusive a Total nos auxiliou bastante nesse aspecto. Nós começamos a desenvolver um programa que era o seguinte: a cada caçamba de entulho que deixar de sair do canteiro de obras, nós vamos mensurar aqui na porta da obra. Caçamba é um negócio caro. Então, a gente vai mensurando aqui. Quando essa caçamba de entulho chegar numa receita de R$30 mil, a empresa acrescenta mais R$30 mil, a gente constrói uma casa e doa para um funcionário. Entenderam a lógica? Esse não é um programa assistencial, gente. Esse é um programa educacional. Numa obra, na melhor das hipóteses, numa obra em que a gente tinha 500, 600 funcionários, na melhor das hipóteses, 10 funcionários ganharam uma casa. Então percebam que não é a casa que transforma. O que transforma é a mudança cultural. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, quando a gente começou com esse programa, olhava para a gente e falava assim: a gente já é muito explorado, agora a gente vai ser mais explorado ainda para o dono dessa empresa ficar mais rico ainda. Entende a questão cultural que a gente precisa mudar? Quando a gente participou do processo dessa forma, e isso foi convertido em algo que ia ser para a pessoa que está do lado, ou para ele mesmo, tudo mudou. Porque aí as pessoas entenderam um outro princípio espiritual, de que nós somos parte. Todos nós. Essa é a diferença. Nós somos parte. Todos. Então, se nós estamos num canteiro de obras, nós somos parte um do outro. Então, o meu objetivo aqui é de fazer essas provocações. Meu objetivo aqui, contando uma história, fazer provocações que, na minha opinião, são de princípios espirituais. Um detalhe que eu queria comentar com vocês, as pessoas mais próximas conhecem essa história, mas eu acho muito relevante, acho legal contar, que é o seguinte: quando a gente fez a entrega da primeira casa, acho jóia contar essa história, porque a gente não tem ideia
infelizmente, os nossos olhos ainda não conseguem captar a profundidade de princípios que são espirituais. Quando a gente fez a entrega da primeira casa dentro desse conceito, dentro dessa lógica de fazer todo mundo pensar junto, a pessoa que falou assim, não, chegou no dia da casa, eu vou fazer a casa, foi o primeiro engenheiro. Então, o primeiro engenheiro que saiu formado, primeiro servente formado, falou assim, eu quero fazer essa casa, eu assumo a responsabilidade toda minha. Quanto vai ser? Não, eu vou fazer. E é interessante que aí ele ia contratar o pintor. Aí o pintor falou, não, me dá a tinta, eu vou fazer. Entende? O que vai mudando na cultura? Aí terminamos a casa, né? Fomos lá entregar a casa. Todas as casas que a gente entregou até hoje, todas elas, eu estive presente e eu chamo a família e digo claramente o seguinte, olha, você está recebendo aqui uma casa que é fruto de todos nós. Você não tem absolutamente nenhuma dependência com a empresa. Se amanhã você receber uma proposta de trabalho melhor do que a nossa, você não está preso a nós por causa dessa casa. Essa casa, quem está te dando não é a empresa, somos todos nós que participamos dela. Agradeça a Deus se você quiser agradecer a alguém. Gente, isso mexe com a pessoa de um jeito, com uma profundidade. Tanto que esse engenheiro, que antigamente era servente, me chamou no canto da casa, assim, por trás, falou assim, deixa eu te contar uma coisa, você não sabe disso, mas lá atrás, quando você insistia para que eu estudasse, incentivando, a gente pagava escola, uniforme, tudo aquilo, e incentivava, né? E aí, você está indo na aula, como é que está? Aquela coisa toda. Ele não tinha noção, ele estava no início, do que aquilo ia se transformar para ele, para a família dele, para os filhos dele. E aí ele falando que quando ele participou disso, né, dessa insistência para estudar, ele olhava para mim e falava assim, esse cara tem dinheiro demais, olha o carrão dele, esse cara aí, fácil, sei onde ele mora, conheço a família dele, sei os horários todos. Enquanto eu insistia com ele para ele estudar, ele estava se organizando no lugar onde ele morava para me sequestrar, porque ele achava que ia ganhar muito dinheiro com isso. Ele só foi me contar isso 8 anos depois. Então, essas questões são interessantes. É muito além do que a gente imagina. Por quê? Porque é espiritual, não é religioso. De novo, eu nunca convidei ele para ir na minha igreja. Não é esse o meu ponto. Não é essa a minha questão. Entendem? Então, eu queria só levantar e fazer essas provocações. Como eu disse, não é uma disciplina. É só com o objetivo de incomodar todos vocês. É esse o principal objetivo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marlos Nogueira, sou advogado. E a gente vai fazer um período agora de transição entre as falas dos nossos panelistas e momentos de perguntas. Eu queria abrir fazendo a primeira pergunta, mas amarrando algumas pontas, né, das falas anteriores. O Paulo Júnior falou da questão da balança, falou que a justiça é algo que está intrínseco àquilo que a gente faz como trabalho. E ele mencionou um contrato leonino, né? Não sei se você sabe por que chama contrato leonino. Diz que a expressão vem de uma das fábulas de Esopo, que diz que tinha um leão que se encontrou com um cavalo, uma cabra e uma ovelha, e eles pegaram um cervo, e eles precisavam ali repartir o cervo. Aí o leão cortou em 4 partes e falou, bom, o primeiro pedaço é para mim porque eu sou leão. O segundo pedaço é para mim também porque eu sou o mais forte. O terceiro pedaço também é para mim porque eu trabalhei mais. E o quarto pedaço também é para mim porque quem pegar eu viro inimigo dele. Então, por isso, você não tem opção, você vai fazer o quê? E isso se conecta com uma fala lá no início que o Rony falou, né? Que a pós-modernidade faz com que a gente, já na definição de Nietzsche, que a gente entenda que Deus está morto. Assim, a maior parte das pessoas que não buscam essa espiritualidade afirmam por aí, no mundo lá fora, que Deus morreu. Se Deus morreu, então eu não tenho nenhuma referência absoluta de significado para a minha vida. Então, a tendência desse mundo pós-moderno é a gente criar, o ser humano criar o próprio significado de vida. Eu faço o meu propósito, eu construo o meu significado, eu dou o significado para a minha vida. Mas quando a gente cai nessa seara, o que acontece é que a gente também tem a tendência de criar os significados que nos atendem, resolver os nossos próprios problemas.
cuidar daquilo que atende às minhas carências. Então, todo o significado da minha vida vai sempre apontar para a minha individualidade. Eu vou sempre ser o leão da história que vou querer dividir, criando argumentos para poder pegar tudo em cima da mesa. Por quê? Porque eu não tenho uma referência de significado maior. Eu crio a minha própria. Afinal de contas, Deus está morto. E o que a gente está falando de espiritualidade é a gente esquecer esse enquadramento religioso e entender que há algo que transcende a mim mesmo, que significa a minha vida, que dá senso de destino, de propósito, de vocação. E se eu agora entendo que a vocação, o propósito, não parte de mim, mas que eu percebo a partir de uma referência absoluta, que você pode chamar de Deus, você pode chamar do que for a sua espiritualidade, está tudo certo, mas é perceber que isso está fora de você, eu começo a me libertar do meu individualismo, da minha individualidade. E agora, meu trabalho pode ser orientado a partir daí. Porque um trabalho vocacionado é aquele que alguém me pede para fazer e eu faço para ele, não para mim. É uma frase de Tim Keller. Então, a partir daí, você já começa a se libertar daquilo que traz tudo para você. E aí você pode achar vocação em tudo. Um trabalho bom, executado bem feito, é um trabalho vocacionado. Mas se você tem um trabalho ruim, mas entende a sua vocação, o seu propósito, você pode transformar aquele trabalho em um trabalho bom. Muitas vezes a gente está perdido e sofrendo porque estou trabalhando, mas eu não gostaria de estar trabalhando aqui, eu queria estar fazendo outra coisa. Mas é o caso de você se perguntar se não é aquilo que você foi vocacionado a fazer, se não está ali a sua maior vocação. Às vezes você só não está discernindo isso e aplicando adequadamente. E aí eu queria provocar uma primeira pergunta, que é assim, acho que o grande desafio aqui hoje é a gente entender esse conceito de espiritualidade. Para o calvinista, por exemplo, um trabalho bom é aquele trabalho que atende a uma cosmovisão cristã. Já para Lutero, um trabalho bom é aquele que serve à criação, que atende à criação. E parece que são coisas dicotômicas, porque se eu sou um padeiro e moro do lado de um assaltante, eu vou entrar em crise se eu souber que ele é assaltante, porque, afinal de contas, eu estou alimentando o assaltante. Então, eu vou abrir mão do meu trabalho porque ele está interferindo numa cadeia ruim. Mas será que é isso mesmo? Será que se a gente perceber o nosso trabalho acerca das coisas que ele afeta, a gente não ficaria paralisado? Não é melhor eu pensar que Deus ama todas as criaturas e ama inclusive os pecadores, por isso Ele me ama, e de modo que se o meu trabalho abençoa e é bem feito, independente do que o outro faz, será que isso não é espiritual? Então, como que eu concilio essas duas visões e entendo e me liberto dessa religiosidade que aponta para a minha individualidade e entendo a espiritualidade que deve me orientar sempre em favor dos outros, independente de julgamento daquilo que acontece dali em diante? Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer assim, até perigosa, né? De falar. Mas talvez não exista exercício menos espiritual do que o religioso. Talvez a coisa menos espiritual que a humanidade conhece hoje seja a sua religiosidade. Porque se a busca da espiritualidade estava associada à justiça, ao equilíbrio, a religiosidade passa a ser o exercício do direito. Então, justiça não é o exercício da defesa do direito. Justiça é o exercício da cessão do direito. Então, a espiritualidade, ela só acontece na medida em que há uma renúncia do direito em favor do bem comunitário. Agora, na medida em que uma coletividade se desenvolve ou ela avança no exercício pleno do direito, ela vai se tornar injusta. E a religiosidade tem sido usada para dizer quem é que tem mais direito sobre os outros, porque tem o direito religioso. Então, na verdade, a nossa religiosidade não está formando cordeiros. A nossa religiosidade está formando leões. Porque ele tem direito à primeira parte, que ele é o leão, ele tem direito à segunda parte, que ele é o mais forte, porque ele representa Deus, ele é dono da terceira parte, porque
Ele se esforçou mais e melhor do que todo mundo, e ninguém quer ser inimigo do amigo de Deus. Então ele vai ficar com as 4 partes. Então, eu creio que está aqui o nosso desafio, porque a sociedade ela vem se distanciando de uma busca genuína da espiritualidade, adquirindo o viés religioso. E talvez foi isso que frustrou tanto, porque a própria cristandade foi vencida pela religiosidade e se tornou o exercício da defesa do direito. E com isso nós vamos criando conceitos que são esquizofrênicos. Quando a gente pega a espiritualidade, que deveria ser o exercício pleno da justiça e da equidade, e transformamos isso na defesa religiosa do direito, isso vai criar uma crise de identidade. Então vai criar uma esquizofrenia. Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade esquizofrênica, descontrolada nas suas paixões, nos seus impulsos. Eu quero ler um conceito aqui para você, até porque nós estamos aqui do lado do Marcos, que trabalha bem nessa área. E interessante, né? Definição de patrimônio no mundo empresarial. Veja se não é uma coisa esquizofrênica. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, vinculado a uma pessoa ou a uma entidade. É o objeto de estudo da contabilidade. Os bens e direitos constituem a parte positiva do patrimônio, chamada de ativo. E as obrigações representam a parte negativa do patrimônio, chamada de passivo. Então nós criamos uma esquizofrenia, porque nós temos um ativo imobilizado e um passivo trabalhista. Então a força de trabalho para o empresário é passiva e o patrimônio imobilizado é o ativo. Então qual é o ativo das empresas? Seu patrimônio. E qual é o passivo das empresas? Suas obrigações com seus cooperadores. Não vai ter sociedade que vai funcionar desse jeito. Né? Balanço. É o balanço patrimonial da empresa. Então, no seu balanço patrimonial, o seu ativo é imobilizado e o seu passivo é trabalhista. Você sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca. Porque isso não traduz o quê? Justiça. Isso traduz o quê? Direito. É iníquo. Não é uma relação de equidade em que eu deveria ter, né, um ativo trabalhista e um passivo imobilizado. Então, o meu imobilizado ele é passível de atender o ativo trabalhista. E não o contrário. O meu passivo trabalhista não pode continuar refém do meu ativo imobilizado. E é o que acontece aqui dentro. Eu tenho um ser humano trabalhando em casa que está de forma ativa a serviço da manutenção do meu ativo imobilizado. Eu o escravizei, porque eu não reconheci nele a pessoa, no sentido de promover uma relação que seja sustentável, que seja replicável, que seja permanente. Então, o que nós estamos discutindo aqui, a grande pergunta para todos nós aqui é o seguinte: aquilo que eu faço é um exercício consciente e intencional de justiça? Ou tudo que eu faço é para continuar garantindo o meu senso de propriedade e direito? Chegou uma pergunta. Alô. Chegou uma pergunta aqui, eu acho que ela está bem atual, né? A lama da Vale que trouxe riqueza para grupos específicos. A lama da Vale que trouxe riquezas para grupos específicos e até mesmo ao Brasil, trouxe prejuízo, morte para alguns, prejuízo ambiental. Como entender, nesse caso e em outros similares, a diferença talvez a questão da falta de responsabilidade social e espiritualidade, ou a falta de espiritualidade. Rony, repete o finalzinho, como entender? Eu estou tentando explicar melhor aqui, né?
Então, ele está como entender, nesse caso e em outros similares, a diferença entre falta de responsabilidade social e espiritualidade. Então, vamos fazer esse paralelo diante desse acontecimento. Falta de responsabilidade social e a questão da espiritualidade. Bom, esse evento, especificamente, é um evento que, de ponta a ponta, ele mostra algo que, como engenheiro, eu vou ser obrigado a dizer, ele vai se repetir. Essa é a pior parte. A pior parte é que nós não estamos aprendendo. Eu acho que esse é por isso que eu comecei a minha fala, falando de educação. O pior de tudo não é viver essa tragédia. O pior de tudo é que essa tragédia não nos ensina. Eu acho que essa é a grande questão, porque toda vez que eu penso em responsabilidade social ligado à empresa, de uma forma geral, eu não consigo pensar em responsabilidade social que não passe por educação. Então, eu fico olhando, como engenheiro, a quantidade de pontes que estão condenadas e que vão cair. Por quê? Porque a maior parte delas, vou dizer assim, na casa de 70% das pontes que a gente tem são da década de 70. E concreto tem prazo de validade. É isso. É isso. E aí, vem uma tragédia, vem outra tragédia, e nós não estamos aprendendo com as tragédias. E aí, gente, de novo, levantando princípios espirituais. Aprender é espiritual. Embora não seja religioso. Porque os religiosos geralmente são pessoas que têm muita dificuldade no processo de aprendizado. Então, nessa tragédia, o que eu vejo... porque eu não quero pensar para trás, quero pensar para frente. Pensando para frente, o que nós vamos aprender com essa tragédia? O que o Brasil vai aprender? O que nós vamos aprender? Eu queria falar uma coisa desse negócio, porque tem a ver com essa... Dentro do que o Cláudio falou e da questão da espiritualidade, para a gente ver o absurdo. Certo? Domingo, eu estava compartilhando com os irmãos aqui e disse o seguinte: como engenheiro, nós tínhamos que ser penalizados por estarmos como nação pensando como escravo. Então, você vai formar seu filho, um engenheiro, um médico. Então, vou falar uma coisa, ele vai ser médico, vai ser engenheiro. Nesse país, não torça para ele ser um bom profissional. A permanecer a forma como a gente trabalha, torça para ele ser rico. Não é para ser um bom engenheiro, não. Não interessa se ele vai ser um bom engenheiro. Torça para ele usar a engenharia para ultrapassar o nível do exercício profissional da engenharia e ser o regente do patrimônio. E não interessa como é que ele chegou lá, não. Torça para ele ser rico. Porque, caso contrário, nós estamos criando uma nação escrava. Por que aquela situação chegou naquele ponto lá? Porque todos os técnicos responsáveis por impedir que aquilo aconteça pensam como passivo trabalhista. São trabalhadores que aprenderam a encarar a vida de maneira o quê? Passiva. Insensível. Eu terminei a reflexão aqui, 2 pessoas vieram conversar comigo, um deles falou assim: eu estou apavorado porque eu atuo na área de fiscalização, tem um amigo meu que foi para lá, estava atuando naquela área, já me ligou apavorado porque ele sabe que talvez vai ser enquadrado. Que isso vai acontecer. Tem gente que pela justiça cega não vai ser tocado. E não vai ser tocado por uma razão simples. Ele pode ser o dono, ele tem um dinheiro, ele tem um patrimônio, mas ele não é o responsável técnico. Ele pagou para alguém, ou ele constrangeu alguém a perder o emprego, e ele fez alguém pensar que era um trabalhador passivo. Ele não era um trabalhador ativo. E nós estamos falando da elite social dessa nação. Isso é tão grave que as pessoas começam a acreditar nas próprias mentiras. Aquele lugar lá era um lugar lúdico, belo, de margens lúdicas. Algumas das propriedades destruídas eram propriedades, sabe de quem? Eram casas de campo dos engenheiros. O cara vai lá e assina um laudo fraudulento, sabe que o negócio vai estourar,
e parece que ele está anestesiado, parece que a cabeça dele, assim... Ele faz uma casa lá embaixo. Como é que nós podemos ter um restaurante dos técnicos? É porque isso é uma lobotomia. Nós não estamos pensando. Isso é uma lobotomia. Nós estamos criando filhos impensantes. Nós estamos criando uma geração de pessoas nesse país que não pensam. Eles não são racionais, eles são passionais. Eles não sabem que o lugar que eles estão comendo vai ser seu ninho de morte. E eles construíram isso. Então é uma sequência de negligências. Por quê? Porque qual era o ativo daquela empresa? O patrimônio. E qual era o passivo daquela empresa? Os seus responsáveis técnicos, que construíram a sua sepultura e deram validade técnica para ela. E que vai acontecer de novo. E não vai acontecer de novo porque tem lá um cara mandatário ou porque tem um pobre. Não, é porque aqueles que poderiam fazer justiça estão se omitindo. Estão se omitindo. Como engenheiro, os nossos conselhos regionais de engenharia funcionam hoje quase que como sindicato de segunda. Porque eles se ocupam, os conselhos regionais se ocupam exclusivamente da fiscalização do exercício da profissão. Simplesmente. Quem tem o direito de exercer, quem não tem, quem merece. Né? E não há uma consciência de estabelecer um padrão de justiça no exercício da profissão. Só existe uma questão de legalidade. E olha lá, não tem força. Algum conselho regional vai ter força para defender aquele técnico lá? Nem interesse. Não tem força e nem interesse. Esse país é o nosso. Por isso nós temos que discutir espiritualidade. Porque isso não tem nada a ver com religiosidade. Aliás, um dos sinais de que nós não estamos exercendo espiritualidade nesse país é a forma como a religiosidade ocupou o lugar do direito. Basta fazer parte de uma maioria religiosa nesse país que você se torna alguém acima de qualquer condição. Marlos, você atua com fusões e aquisições, você é um advogado, tem um escritório. Eu queria que você talvez trouxesse para nós, de uma forma bem prática, ou até um testemunho disso, como que a sua espiritualidade, essa consciência de espiritualidade vai atuar ou vai orientar você nessa ação. O que você pode oferecer a partir da espiritualidade nesse processo? É uma pergunta interessante porque é uma pergunta que todo mundo pode se fazer. A minha profissão, eu sou advogado, mas às vezes você é médico, às vezes você é dentista, às vezes você é o que for. Pode parecer que essa conversa é uma conversa muito distante da realidade de cada profissional em cada profissão diferente. Como é que eu posso atuar de uma maneira espiritual? Se a gente já fez aqui o corte entre o que é espiritual e o que é religioso, o que é regra. Eu fiz esse caminho, eu tenho feito essas reflexões. E o que eu tenho percebido é que todo trabalho bem executado é um trabalho vocacionado por Deus. Porque Deus é que está trabalhando. Então, por exemplo, há um salmo que diz que Deus guarda as portas da cidade. Agora, como é que Deus guarda o portão da cidade? Ele o faz através dos governantes, através dos policiais, dos soldados. Dificilmente o salmista estava dizendo que tinha um anjo ali, ou que a própria presença de Deus estava guardando a cidade. Mas era através do trabalho dos homens que Deus se revelava trabalhando. Nesse caso, a conjugação do verbo guardar. Quando eu olho para a minha profissão, eu também passei por essas reflexões e busquei entender como é que eu posso executar o meu trabalho e ali revelar o reino de Deus, e ali trabalhar de maneira espiritual. Então, dentro de fusões e aquisições, alguém tem que fazer esse negócio. Dificilmente vai ser um geólogo que vai conduzir um processo de compra e venda de uma empresa, uma estruturação societária, tributária, contratual, de uma operação complexa como essa. Dificilmente vai ser um
um historiador dificilmente vai ser um pedagogo. Provavelmente vai ser alguém que tenha a minha vocação. Daí eu disse lá na minha fala que essa vocação não tem que ser percebida a partir da minha individualidade, porque senão ela vai tender a ser egoísta. Mas se eu entender a minha vocação a partir do que me foi concedido, eu fui feito assim, foram os dons que foram depositados na minha vida e que transcendem aquilo que eu busquei, então, provavelmente eu vou realizar esse trabalho até de maneira sacrificial. Jesus era um carpinteiro, era um herdeiro de uma carpintaria. E, de repente, foi colocado para ele um trabalho que envolvia sacrifício. Envolvia cruz, mas não era executar a cruz, era subir nela e ser pendurado lá. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações em que a nossa vocação está revelada em sacrifício. No caso de fusões e aquisições, quando eu fiz a transição entre uma advocacia contenciosa, em que eu lidava com litígio, tendo que peticionar com a tese do meu cliente, muitas vezes isso implica em até alterar a verdade dos fatos, né? O advogado tem que, às vezes, trabalhar com uma versão que, muitas vezes, não é a versão correta, verdadeira dos fatos, porque é um exercício dialético e quem julga não é o advogado. Eu me deparei com um versículo em que Jesus fala o seguinte: se você tiver uma desavença com seu irmão, resolva no caminho para o tribunal, porque quando você chegar lá, você não sabe o que o juiz vai decidir. E eu fiquei pensando, puxa, será que não está aí a minha vocação? Porque eu ficava incomodado com aquilo que eu fazia, mas eu passei a perceber que negociação, que mediar conflitos, que buscar soluções, equacionar, compor interesses, né, era exatamente aquilo que parecia que eu tinha sido feito para fazer. E aí eu entrei no mundo dos negócios e é assim que eu tenho aplicado a minha profissão. Então, muitas vezes, pode parecer corporativo demais falar isso, mas muitas vezes a venda de uma empresa está resolvendo uma questão de sucessão familiar. Às vezes é Deus trabalhando numa família para um pai que não programou adequadamente a sua sucessão, e se ele morre, a empresa não perpetua. A gente não disse aqui que sustentabilidade é um projeto que continua na sociedade? Então, muitas vezes, a venda de uma empresa é exatamente a solução para a sua morte, dado que ela não se preparou adequadamente e nem talvez tenha tempo hábil para fazê-lo, a transição, a sucessão para a próxima geração. Outras vezes, a gente tem, eu estou falando esses exemplos porque são casos concretos, outras vezes a gente tem situações em que sócios perderam entes queridos e desanimaram com o negócio e preferem trocar um ativo, que é a ação da empresa, por dinheiro e pensar no que fazer e viver uma outra vida, tirar um período sabático. Outras vezes a gente está falando de crises societárias, e todo mundo deve conhecer uma, terríveis, em que as famílias dos fundadores, os fundadores vão falecendo, aquelas famílias vão crescendo, sem sucessão, e quando você vê, você tem uma empresa com 100 sócios, e as famílias não se entendem, e as brigas acontecem. Como é que você resolve isso? Muitas vezes você trocando o controle, você vendendo a companhia, liquidando as posições e levando dinheiro. Ou seja, estou dizendo exemplos práticos, mas para dizer que eu entendo que muitas vezes o que passa pela minha vida está resolvendo uma dor lá na frente. Então, como eu disse, quando Deus trabalha, Ele está sempre trabalhando na perspectiva do outro. Se a gente estiver fazendo algo que afeta positivamente alguém, pode ter certeza, isso é um trabalho espiritual. Comércio, posse e necessidades sociais. Como é que uma pessoa pode, a partir de uma consciência espiritual, nós percebemos também uma geração de pessoas que têm a condição de ganhar dinheiro na sua profissão, acaba gerando uma espécie de culpa, etc. Então, como que comércio, posse, pode ser percebido a partir de um conceito de espiritualidade? Eu creio que dentro daquilo que a gente está conversando aqui sobre espiritualidade, a espiritualidade ajuda a gente a conceituar as coisas da sua forma própria. Então, um dos equívocos da falta de espiritualidade é que tudo fica mal conceituado. Então, o movimento financeiro só faz sentido se ele produz equilíbrio comercial. Então, o equilíbrio econômico, não comercial, equilíbrio econômico. Então, muitas vezes nós estamos pensando no enriquecimento financeiro, e isso, em alguns momentos, pode estar produzindo o quê? O desequilíbrio econômico. Então, nós não podemos pensar uma sociedade a partir só do seu movimento financeiro, do seu quantitativo financeiro, se ela não tem viabilidade econômica.
Então, a sustentabilidade não está no quantitativo financeiro, ela está na estabilidade econômica. Então, se a nossa atividade não produz uma economia estável, não adianta ela ter grande mobilidade financeira. Então, às vezes, eu estou produzindo um grande... O Brasil já viveu momentos de grande movimentação financeira que não se reproduziram em estabilidade econômica. Então, a minha atividade financeira, ela tem que estar dentro de uma consciência de uma economia estável. Aquilo que eu faço, a forma como que eu lido com o dinheiro, a forma como que eu lido com o meu enriquecimento, ela é dinâmica o suficiente para produzir, para dar sustentação a uma economia estável? Ou eu estou produzindo a própria instabilidade da economia na medida em que eu estou sangrando ela apenas para produzir viabilidade financeira? Então, a viabilidade financeira em si não produz a estabilidade econômica. Então, uma sociedade só é sustentável se ela encontrou uma economia equilibrada, onde o fluxo financeiro ele se dá de tal maneira que ele, por capilaridade, ele irriga todas as áreas da sociedade. Então, pensa o organismo nosso. O organismo nosso, ele tem as veias mais grossas, ele tem lá as artérias, tem tudo isso. Mas ele também tem os vasos o quê? Capilares. Então, se a nossa circulação não atinge de maneira saudável as capilaridades, não adianta eu ter lá uma artéria lá grossa, forte, porque eu vou acabar sofrendo uma necrose superficial. Então eu vou necrosando de fora. Estou certo ou não, doutor? Podemos arriscar aí por aí, porque não é verdade? Então, então o que está acontecendo? Eu tenho que pensar a economia como a circulação sanguínea, ou seja, aquilo que tem força, aquilo que tem maior pujança financeira, tem que provocar a irrigação dos capilares. Mas o que está acontecendo hoje? Nós estamos fazendo a vampirização dos capilares. Então a sociedade vai ter capilaridade? Vai. A sociedade tem lá as estruturas endovenosas lá que tem as veias mais grossas, mas não tem problema. Desde que tudo funcione o quê? De forma irrigada. Desde que essa pressão funcione para levar vitalidade às condições mais capilares. Está tudo irrigado. Mas nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos usando esse sistema não para irrigar. Nós estamos usando o sistema para quê? Para drenar. E aí, na ânsia de produzir volume financeiro, eu estou fazendo a drenagem capilar. E aí eu não estou percebendo que eu não estou produzindo riqueza. Eu estou acumulando riqueza e produzindo o quê? Pobreza. Então hoje o sistema financeiro que nós praticamos, ele não produz riqueza. Ele está acumulando riqueza e produzindo pobreza. Porque ele é a vampirização dos capilares. Eu não acredito em igualdade social. Eu não acredito. Eu olho para o corpo humano e as veias não são tudo do mesmo calibre. Isso é bobagem. Deus não fez um corpo humano de igualdades, mas ele fez um corpo humano de quê? De justiça. Onde todos estão devidamente irrigados para o exercício pleno daquilo que é a sua função, o seu lugar e a sua vocação na vida. Mas não para que alguns vão lá e drenem isso e façam o quê? A vampirização do processo. Então, em vez de eu ter um sistema que bombeia, que irriga, que alimenta, que gera vida, nós estamos vivendo um sistema que é um sistema de drenagem, de vampirização. Então nós vemos hoje uma parte da nossa sociedade vampirizada. E eu não estou aqui falando de distribuição, essa distribuição igual dos recursos. Porque isso é outra forma de produzir talvez a pior de todas as vampirizações, que é a vampirização da intelectualidade, da criatividade, da produtividade. Então nós não temos que dar recursos iguais, mas nós temos que dar condições justas. E isso é uma economia saudável.
Porque é uma economia o quê? Religiosa? Não. Uma economia altamente espiritual. É a espiritualidade sendo vivenciada da sua maneira mais pura, limpa, genuína. E dentro desse ambiente, que cada um procure Deus do jeito que quiser procurar, na certeza que se Deus, de fato, é Deus, ele será achado de quem o procurar de verdade. Então, o maior interessado em ser achado é Deus. Então, num ambiente onde a espiritualidade é saudável, Deus será o quê? Encontrado. Ninguém precisa se preocupar com isso, não. Só para aproveitar o exemplo do Paulo Júnior aqui, nós temos muita dificuldade em separar a economia da parte financeira, né? Mas para ilustrar o que você está falando, tem um dado que eu acho muito relevante. Sendo bem resumido, quando a China entrou no mercado mundial do comércio, o que a China mais precisa tem a ver com o que o Brasil tem para oferecer. E não sei se vocês acompanharam isso, o pessoal que está na faixa dos 30 anos vai ter dificuldade de entender o que eu vou falar aqui. Quem tem na faixa dos 40 vai entender bem. Quando a China entrou no mercado mundial do comércio, o PIB do Brasil aumentou de 2000 para 2010 em 5 vezes em dólar. Então, o nosso PIB quintuplicou de 2000 a 2010. Então, nosso país ganhou financeiramente um impulso, um evento, né? Foi algo que mudou completamente do ponto de vista financeiro. Agora vamos analisar do ponto de vista econômico. Quando a gente analisa do ponto de vista econômico e olha as listagens de uma forma geral a respeito de saúde. Então, quando a gente olha qual era a colocação do Brasil do ponto de vista de saúde no mundo em 2000 e olha em 2010, a gente percebe uma coisa muito interessante. Ou nós ficamos no mesmo lugar ou nós pioramos. Então, nós tivemos uma injeção financeira, mas não tivemos uma mudança econômica. Não tivemos uma mudança econômica. Quando a gente olha as listagens de educação de uma forma geral, então a gente teve uma injeção violenta financeira, mas nós não tivemos nenhuma mudança do ponto de vista dos índices econômicos. Vamos encerrando, mas eu queria só mais uma pergunta. Eu ia até... Uma pergunta, pelo amor de Deus, às vezes alguém aqui... Está chegando aqui. Vou usar o termo assim para resumir mais o que foi falado aqui. Propina. Ou seja, você é um empresário, você é um profissional e tem lá, às vezes, um funcionário público que tem um poder de impedir certos processos de acontecer. E aí, a única possibilidade que é entregue para você ali para que algo honesto e que é um processo legal vá para frente é a partir de uma propina ou de uma entrega de recurso financeiro. Desafio do profissional ou do mesmo do empresário diante desse aspecto. Eu acho que a gente tem que pensar na perspectiva da relação. Aí a gente resolve essa situação. Então, eu tenho lá um funcionário público que, para resolver a situação, ele resolve se eu der uma propina. Qual deve ser a minha postura? Se meu filho tiver diabetes e ele quiser um doce, né, e se eu der um doce para ele, ele vai fazer o que eu quero. Eu vou dar doce para ele sabendo que aquilo faz mal para ele, que aquilo não é adequado para ele. Então, assim, falta para a gente uma perspectiva do outro nessa visão de alguém que é parte de um todo, e ele é todo comigo, é o meu filho espiritual, é alguém que eu posso influenciar, é meu irmão, e, portanto, eu vou querer o melhor para ele. Então, nesse sentido, por que eu não dou propina? Porque eu vou fazer mal para ele. Eu vou fazer mal para a consciência dele. Eu vou atrapalhar o processo que eu poderia influenciar, mostrando para ele justiça, ao invés de ser para ele uma pedra de tropeço. Então, tudo passa pelo que você compartilhou domingo. É uma noção de responsabilidade. Essa responsabilidade não está naquele que pede, está em quem tem a revelação do amor de Deus e que agora precisa, então, comunicar e, numa relação, tratar aquele objeto dessa relação. Coloca aquela figura da balança aqui de novo, por favor. Só para a gente concluir, eu acho que não vai ter tempo para mais perguntas, nós temos
Mas fica aqui o convite. Quem aqui... Deixa eu fazer uma votação aqui. Quem gostaria de ter mais um momento como esse aqui, levanta a mão aí. Maravilha. Então é o seguinte, aí fica fácil, que a gente não fica ansioso. Seguinte, a propina, ao contrário do que muita gente pensa, a propina não mexe no volume dos pratos. Propina não é colocar mais peso no prato. Propina não é colocar num determinado prato mais recurso do que ele merecia. Propina é mexer no braço da balança. É tornar o fiel da balança mentiroso. Propina compromete a natureza do processo. Então não é uma questão de ordem. É uma questão de natureza. Isso quer dizer que todo o processo está comprometido na sua natureza. Então não vai ter ordem que dê jeito nisso. Porque você incorporou ao processo uma coisa que é alheia ao processo. Você mexeu no conceito. Porque colocar mais peso num determinado prato não tem problema. Se ficou desequilibrado, o que a gente faz? O que a gente faz? Vai lá e vai colocando peso no outro até a questão o quê? Equilibrar. Não tem problema. Não tem problema a gente viver determinados desequilíbrios sociais. Porque, de natureza, a gente vai se esforçar, vai gastar um pouco mais de tempo, vai haver um sacrifício, mas daqui a pouco a gente está fazendo o quê? E é interessante essa dinâmica, porque aí você coloca mais peso de cá para equilibrar, e o que você percebe? Você vai colocando peso para equilibrar, daqui a pouco a coisa é tão sensível que desequilibrou de novo. Você fala assim, eu querendo equilibrar, e a gente vai ficar nessa gangorra bendita, maravilhosa, o resto da vida, porque é isso que promove a relação. O que justifica a relação? Essa gangorra, essa diferença que torna o processo dinâmico, que nos exercita o que é a sensibilidade. Então, quanto mais sensível for o processo, um toque aqui vai mexer. O que você mais... Qual foi uma das primeiras brincadeiras que você aprendeu a fazer junto com alguém? Não foi dar pedrada. Não é? Gangorra. Um joga, outro... Tá, a gente fica ali naquela coisa que é um jogo de quê? De equilíbrio, uma dinâmica relacional. Um produzindo, imprimindo, induzindo experiências no outro. Fantástico isso. Pode falar. Essa pergunta foi minha, e a minha pergunta não é para uma corrupção que você vai... Por exemplo, tipo a questão da barragem lá. Tudo leva a crer que o pessoal sabia e houve uma corrupção para fazer um outro laudo. Sou eu que estou falando, não estou... E às vezes uma corrupção passiva, viu, Wilson? A minha questão é o seguinte... Uma corrupção de coação. Nós, empresários no Brasil, não sei se só acontece comigo ou com outras pessoas aqui, às vezes, você precisa de alguma coisa no governo, de um funcionário público, e ele te atrasa de uma maneira, assim, coloca você no fim da fila, não vai e tal. E às vezes, por causa de R$500, R$1.000, ele faz o serviço, ele está fazendo o serviço que é certo, está tudo certo, é só para o processo ir. Então, a minha pergunta é em relação a isso. O que eu faço? Porque nós não temos justiça no Brasil. Tá vendo? Se eu denunciar esse cara, eu estou no sal. Então, vou te explicar como é que o sistema funciona. Eu, como empresário, o que eu faço? Calma, então não é o que eu faço, começa daí. É o que nós fazemos. E se a propina fosse ligada a salvar a vida do seu filho? E se a propina for para salvar a vida do seu filho, beleza, se para salvar seu filho você tiver que condenar os filhos de todo mundo, essa que é a questão. Se o preço para salvar meu filho é a condenação de todos os outros, cria uma religião. Cria uma religião
Dá um nome para o seu Deus. Arruma uns devotos. Transforma isso numa crença. É isso que acontece. É o pensamento individual. E aí, sabe que dia que eu vou conseguir fazer alguma coisa contra isso? Nunca, porque deixou de ser o quê? O eu deixou de ser o quê? O equilíbrio da balança. O sistema só é espiritual se ele partir de uma premissa o quê? Relacional. Então, como é que os empoderados fazem? Como é que os imperadores, os tiranos fazem? Os tiranos partem de uma insatisfação, convocam um exército de apoio, usam a força desse exército para assumir o poder em nome de um colegiado insatisfeito. Então, para subir ao poder, ele ajunta todo mundo. Mas depois, para continuar o seu mandato, ele conversa com cada um individualmente. Então, geralmente, os políticos corruptos fazem de que maneira? Eles levantam a insatisfação e se apresentam como resposta para um colegiado. E aí ele ajunta a insatisfação colegiada e se beneficia dela. Mas na hora que ele está no governo, para se manter naquela posição, ele não vai atender o colegiado mais. Ele vai tratar com cada um como? Individualmente. E vou te falar porque às vezes você acha que isso é problema lá da estrutura, da secretaria, porque tem gente na sala e não é. Aí ele pode ser o seu melhor amigo. Quando você vai tratar com ele individualmente, lá no gabinete dele, ele pode estar à toa, ele vai te dar um chá de cadeira. Você pode ser o melhor amigo dele, mas ele vai deixar você esperando lá, mesmo que ele vai tipo, furar a fila, passar você na frente, mas ele vai te dar um chazinho de cadeira de uns 15, 20 minutos. Só para você não ter dúvida de quem manda. E que você está dentro do território dele. Aí depois que você der um chá de cadeira, a hora que você entrar dentro do gabinete dele, a primeira coisa que ele vai fazer é assim, o que é que eu posso fazer por você? Gerando em você o entendimento de que você depende de quem? Dele. E que essa relação é o quê? Individual, não é comunitária. Porque naquele momento você representa uma única pessoa e um único interesse, o seu. E depende dele para resolver isso. Então, se a gente quiser transformação, nós temos que entender um sistema o quê? Comunitário. Nós temos que entender o bem da comunidade. Só é espiritual se é justo. Só é justo se é espiritual. Então é uma questão de justiça. É justo. Então a grande pergunta para nós aqui hoje, a forma como a gente vem desenvolvendo nossas atividades profissionais e a forma como a gente vem balizando nosso negócio nesse país. É justo? É justo para com as pessoas? A forma como nós estamos conduzindo nosso negócio e a nossa vida profissional e estamos ensinando os nossos filhos a desenvolver suas carreiras profissionais. É para que eles sejam promotores de irrigação nas capilaridades? Que a vida chegue nos lugares capilares? Ou nós estamos ensinando as pessoas a serem vampiros sociais, acumuladores de riqueza, e não bons administradores de recursos, bons gestores de recursos para o bem da comunidade? Então, espiritualidade, negócios, profissão, a palavra para isso é equidade, é justiça. Sem justiça não há espiritualidade. Espiritualidade só pode ser conhecida no exercício pleno da justiça. Então fica aqui para nós o desafio, né? Que a gente possa produzir mais reflexões, que a gente possa fazer perguntas um para o outro. Convida um colega, abre o seu negócio para ele, faz o que o Cláudio falou aqui, o que o Marlos disse, que a gente tem estimulado as pessoas a fazerem. Convida outros profissionais, gente de outra área. Senta lá na sua empresa e fala assim, me ajuda aqui. O que você acha da forma como eu estou conduzindo meus negócios? E aí você vai perceber que isso vai dando o quê? Autoridade ao processo. Porque agora você não está mais falando sozinho. Você não representa só você mesmo. Nós tínhamos uma condição financeira lá em Cristalina. Não havia problema financeiro. No entanto, havia uma desgraça econômica.
Porque num dos lugares mais próximos desse país havia uma escola que estava se tornando a pior escola da região. Então a pior escola da região estava construída dentro da área de maior prosperidade da região. Então, no maior acúmulo de recurso financeiro, estava o pior exemplo de fracasso econômico. E crianças sendo tratadas dessa forma. E às vezes a coisa não funcionava porque cada um pensava individualmente. E individualmente a conta ficava difícil. Bastou eles sentarem lá de forma colegiada, buscar a justiça, e hoje eles estão encontrando um ambiente o quê lá? Espiritual. A espiritualidade da região mudou. As relações mudaram. Porque o sistema foi resgatado. Então a propina, ela não mexe no volume que é depositado nos pratos. Ela mexe no fiel da balança. Ela corrompe o braço. Daqui para frente, o sistema mente. Ele aparenta ser uma coisa que ele não é. E aí o que nós estamos ensinando para os nossos filhos é mentira. Nós estamos ensinando nossos filhos a acreditar em mentiras. Nós estamos ensinando nossos filhos a pensar que um trabalhador pode ser passivo. Tá bom?